Bom dia, meus amados, aqui é Tony Neto, mais uma vez no canal, com mais um vídeo importante para você. Ajude-nos se você gostar dos nossos vídeos, Vou colocar o Pix aqui, para a gente arrumar o material profissional para gravar os vídeos, arrumar uma sala que não haja ruído, E etc. E também dê o seu like lá, inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Conto com você, depois da vinheta eu estou voltando. Bom, vídeo rápido, a incoerência da corrente teológica do preterismo completo. Na escatologia só fere o propósito doutrinado ensinado por Paulo sobre a universal e definitiva volta de Cristo. Ok? Essa é a verdade. Bom, e estou dizendo para vocês, sem medo de ser feliz, colocando para vocês os vídeos, estou aqui à disposição para conversar com qualquer um. Tá? Mas hoje nós vamos pegar 1 Coríntios no capítulo 15, no vídeo rápido, como eu disse, versículo 52 adiante. Bom, está dizendo aqui, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Atenção! E nós seremos transformados. Para aqui. Por aqui. Paulo encerra aqui qualquer pensamento religioso que queira demonstrar que isso que Paulo se refere aqui vai acontecer no mundo espiritual. Não, vai acontecer no mundo carnal, porque ele propõe as duas condições, a espiritual e a carnal. A espiritual, ele diz, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Em outra parte aqui ele diz que esses mortos virão com Cristo e nós, transformados, encontraremos com Ele nos ares, num simbolismo inédito. Encontrar nos ares é simbólico, nós sabemos disso. Não vai sair ninguém voando por aí, tá? Então ele faz as duas partes, a espiritual e a material, condicionando a espiritual com a ressurreição desses já mortos e condicionando o material na transformação do corpo. A transformação do corpo. Os adventistas dizem que quando se morre, dorme e só encontra com Cristo sendo ressuscitado. E aí eles também esquecem dos que estarão vivos na ocasião dessa volta. Serão transformados, tá? Então não significa, não quer dizer aqui que temos que passar pela morte e ressurreição para encontrar com Cristo. Ou não significa aqui também, como diz os preteristas, que essa condição já aconteceu no meu espírito, já aconteceu. Então eu vou morrer mesmo. E todos vão passar pela morte, segundo a teoria deles, todos vão ter que passar pela morte para poder chegar a essa condição de salvo no espírito, no espiritual, melhor dizendo. Aqui Paulo está desmentindo isso. Paulo está certo de que alguém estará vivo na proposta da volta de Cristo e que esses não passarão por morte nenhuma, serão transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal revista da imortalidade. Esse versículo encerra qualquer teoria de dizer que precisamos passar pela morte.
Olha só, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele está dando a certeza de que muitos não passarão pela morte. Não vão passar pela morte. Muitos não vão passar pela morte. E têm necessidade de ser transformados. E isso não aconteceu, como querem os preteristas completos. Se aconteceu lá, para nós não serve para nada. Vamos supor que em 70 esses corpos foram transformados, de alguns lá. Como? Se Paulo já tinha morrido. Então ele também não gozou do que ele pregou. Ele conheceu a morte. Mas ele diz, não dele então, ele diz de alguém. Então essa escritura é para nós, é para a humanidade, como eles dizem que não é. Então seremos transformados, os que estiverem aqui, seremos transformados. Esta é a proposta. Isso aqui, como eu disse num outro vídeo meu, são as ramificações das profecias. 54. E quando isto, olha, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando? Ele está julgando isso para o futuro, do dia que ele escreveu. Quando isto é revestido da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Você morre, eu morro. Então Paulo está ensinando aqui que é um encerramento da carne. Com certeza, em belas palavras, é encerramento da carne. Ponto. Né? Então aí sim cumprir-se-á o que está escrito. Então falta acontecer. Porque se isso acontece no mundo espiritual, como dizem os preteristas, o que Paulo escreveu aqui não serve. Ele está se tratando da parte carnal que será revestida naquele tempo, sem conhecer a morte. Então, sem conhecer a morte, não tem necessidade de ressurreição. Porque para muitos, o canal da santidade, da vista de Deus, é a ressurreição. Né? Então, aqui Paulo está tratando dos dois assuntos. A condição de uns que já morreram, a ressurreição, e os que estiverem vivos na ocasião serão transformados. Isso aqui, preterismo completo, não prega, passa por cima. Tá bom? Então, para encerrar, os 55, será o grande clamor. Onde está a morte, teu Guilherme? Onde está o inferno? No caso aqui, o inferno é o Hades, é o sepulcro, né? A tua vitória. Hein? Onde que está a vitória do inferno? Tanto naqueles que já morreram e ressuscitou, tanto naqueles que serão transformados. Bom, mas preterista não gosta de pregar isso não. Quando você prega, eles ficam raivosos, né? Começam a implicar com você e etc. Então Paulo, gente, está trazendo um propósito, dois propósitos, um propósito em duas condições, melhor dizendo. Bom, então não encerrou ainda não. Nós precisamos de estar atento a isso e entender que as escrituras são para nós, são para a humanidade. Embora já ocorreu um monte de coisa em situações diferentes que não ocorrerá mais, mas tudo isso cabe no discernimento e a sabedoria do Espírito. Bom, então para encerrar, pessoal, o que Paulo está propondo aí ainda não ocorreu. Não pode ter ocorrido, que seria o fim do que é corrupto, a carne. E ainda não foi o fim, a carne é corrupta. Nós estamos aí corruptos ainda. Então, 2 Coríntios, agora 2 Coríntios 5, Paulo trata desse mesmo assunto. E por isso também gememos, desejando revestir da nossa habitação que é do alto, que é do céu. Ou seja, Paulo
desejava encontrar com o Senhor sem passar pela morte. Isso é que quer dizer isso aqui. Ele desejava encontrar com o Senhor e não passar pela morte, sendo revestido de incorruptibilidade, sem passar pela morte. Então isso não ocorreu, isso é sério. Isso não pode ter ocorrido, de forma nenhuma. Segue o versículo. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Ele completa. Esse vestido aqui, não ser achado nu, não tem nada a ver com roupa. Tem a ver com o corpo. Quer dizer, Paulo achava naquele momento que seria o fim próximo, universal. E que ele queria ser achado vivo, não desejava passar pela morte. E você viu que a morte de Paulo foi brutal, estúpida. Então, se ele desejava e achava que o fim estava naquela ocasião aí, e não ocorreu esse fim, significa que a leitura é para nós também. O exemplo é para nós, é para a humanidade. E um dia chegará esse fim, esse propósito de incorruptibilidade da carne, o cessar da carne. E a gente viveu um novo mundo. Não interessa se é aqui, se é em outra dimensão, se é em outro lugar, não interessa, o assunto não é esse. O que interessa é que o preterismo completo está em absolutamente erro teológico, escatológico, enchendo os ouvidos dos outros, a cabeça dos outros, de heresia, de bestagem. Eu volto num outro vídeo. Até mais, paz e graça para vocês.